Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez ao DL Show lá. Polícia fecha clínica clandestina de pastores em Goiás. E vamos dar esse papo, esse react, desculpa, para falar sobre saúde mental, biologia, psicologia e tudo mais que der para encaixar, beleza? Mas antes, não esqueça que esse canal precisa da sua ajuda e agradece muito pela sua ajuda, pelo seu engajamento. Então, likes, comentários, compartilhamentos são muito bem-vindos. Likes, dislikes, aquilo que o seu coração quiser fazer, aquilo que você quiser e puder fazer. É inscrito no canal? Deixa um like, deixa um comentário, me ajuda muito. Não é inscrito? Inscreva-se. Tá vendo meu rosto pela primeira vez no YouTube? Assista, veja o conteúdo. Se você curtir, se você gostar, considere se inscrever. Tem vídeo quase todo dia aqui. Quando dá certo, tem vídeo todo dia. Quando dá mais certo, ainda tem 2 vídeos por dia. E vamos firme e forte rumo a 1K, hein? 1K de seguidores. Você me ajuda muito se você me seguir. Batemos 700, já estamos para 800. Muito grato a todo mundo que acompanha, que segue, me ajuda demais no meu trabalho aqui no YouTube. É um trabalho. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, não vamos ter essa discussão agora, mas é um trabalho. E vamos usar esse react aí, bora pro react, né? Sobre essa questão, eu vi no Twitter, não vi muitos detalhes, e puxei esse react porque eu acho importante, um tema muito importante pra gente falar, que é saúde mental e sobre o tratamento de saúde mental, né? Se você não sabe, a gente tá numa luta desde o século passado, quando eu falo a gente, eu falo a sociedade, que é a luta antimanicomial, né? E essa luta diz sobre não marginalizar pessoas com problemas de saúde mental. Que no fundo é uma luta sobre várias coisas, mas sobre isso também, né? Para você que não conhece, para você que não tem conhecimento, a gente tinha os antigos manicômios, onde eram colocadas as pessoas que tinham diversos tipos de problema, diversos tipos de questões, mas que principalmente eram indesejáveis socialmente. Por isso que a luta contra o manicômio. O manicômio não era um lugar para tratar dessas pessoas, o manicômio não era um lugar para fazer com que essas pessoas melhorassem e voltassem para a sociedade. Não, o manicômio era um lugar para depositar essas pessoas. Era um depósito de pessoas que não eram bem vistas na sociedade, que a sociedade não queria colocar, que a sociedade não queria inserir. Então isso vai desde pessoas que tinham problemas de saúde mental que não se conhecia lá em 1800, 1700, não se tinha literatura sobre isso. Não que isso seja uma passada de pano, mas é que realmente a sociedade não tinha nem conhecimento para tratar essas coisas, desde pessoas que eram indesejáveis, como pessoas homossexuais, ou pessoas que tinham abuso de substâncias como álcool. Então, você prendia no manicômio todo tipo de pessoa que a sociedade não queria, era um depósito de gente, e por isso a luta antimanicomial para o tratamento humanizado dessas pessoas, para o desenvolvimento, sim, não é que clínicas ou setores ou hospitais especializados precisam deixar de existir, mas esses hospitais precisam ser humanizados. Existem situações limites que uma pessoa vai precisar ficar internada uma semana, vai precisar ficar internada um mês por algum aspecto, algum sintoma. Mas essas clínicas não podem servir como depósito de gente. Não pode servir como uma maneira de tirar essas pessoas da sociedade. Inclusive, uma dica que é, não é que é um divisor de águas, mas que ilumina muito sobre isso, e se você quiser ir para a cultura para falar sobre isso, assista Ensaio sobre a Cegueira, cara. Ensaio sobre a Cegueira é um filme que me iluminou muitas coisas e me mostrou muito e me ajudou a estruturar muita coisa. Eu sou um cara que, às vezes, eu tem alguns assuntos que obras de arte são melhores do que livros para entender algumas coisas, tá ligado? Eu acho que nós, como seres humanos, temos várias maneiras de desenvolver conhecimento. Existe conhecimentos que realmente você precisa ler um livro de 1000 páginas, mas às vezes tem alguns tipos de conhecimento que um filme, sabe? Uma música, um livro, uma poesia já te ajuda a despertar. E Ensaio sobre a Cegueira do Walter Salles, eu acho que é muito, muito bom para falar sobre isso, sobre essa questão que a gente tem de ter criado o mundo para um tipo de pessoa só. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas o mundo que a gente criou é para um tipo de pessoa só. E nós, como sociedade, assim que surgem pessoas por Chega de diversos papo de motivos. cultura pop e Nossa, vamos falar dei de
Dei play no vídeo sem querer, desculpa, é que o fone deu play. Eu acabei clicando. O fone é aqueles fone que não tem um botãozinho que você clica, ele é tátil. É mó chato, porque às vezes você encosta, ele já dá play. Mas pra pensar como a gente criou o mundo para um tipo de pessoa só. É assim que surge uma pessoa por diversos motivos, por comportamento, de estilo de roupa, por orientação sexual, que é biológica, por uma mutação genética, a gente faz questão de não incorporar essa pessoa nesse tipo de sociedade que a gente vive atualmente e cria depósito, cria gueto. Inclusive, é por isso que a luta antimanicobial não acabou. E esse vídeo é prova disso, né? Essa denúncia que aconteceu lá em Goiás é prova disso, que é uma luta que precisa continuar. Porque a gente tá lutando cada vez mais, e essa é uma das lutas mais importantes pelo mundo que não seja por um tipo de pessoa só, sabe? Por um mundo onde a gente tem um mundo diverso de verdade, plural de verdade. Porque muitas vezes a gente quer maquiar. Muitas vezes a gente. O mercado, a ideologia dominante quer maquiar, que tem inclusão e representatividade, né? Mas essa luta antimanicobial é muito importante para a gente acabar com esse mundo que é por um tipo de pessoa só. E se você tem algum tipo de comportamento diferente, você tem algum tipo de saúde mental diferente, você tem uma orientação diferente, você tem alguma dicção diferente, você é excluído, você é jogado de lado. E quando você chegar no padrão que a gente quer, a gente te absorve direito. Porque o manicômio muitas vezes era pra isso, né? Vou te dar um monte de medicamento, vou te dar eletrochoque, e quando você tiver calminho, você volta pra sociedade, né? Porque é isso, né? A sociedade quer domesticar os corpos. É por isso que eu falo, né? A sociedade foi feita para um tipo de pessoa só. E nós estamos lutando para que o número de pessoas seja aumentado. Para que a gente consiga incluir, para a gente consiga construir uma sociedade plural de verdade, né? Então vamos lá, que esse papo é muito interessante. É triste, mas é muito importante pro tipo de sociedade que a gente quer construir. Horror agora. Essa Meu notícia Deus é do céu. horrível, tá? Agora vamos pra um filme de terror. Vamos encerrar lá embaixo o papo, tá bom? Mas essa aqui tem que ser dita. E não é porque a gente quer só mostrar mais um casal de pastor fazendo merda, não. É porque o bagulho é bizarro mesmo. Aconteceu. Bom, Load, vai lendo aí enquanto eu preparo o meu estômago e o seu de casa aí, Tá vai, bom. mano. Vou tentar ler sem vomitar. Casal de pastores e dono de clínica clandestina que mantinha pacientes desnutridos e com graves ferimentos pelo corpo, diz polícia. O pastor Júnior Klaus está foragido. E agora ele não tá mais, né? Ele já se entregou. É. A esposa dele, Suelen Klaus, que é servidora da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte do CMTT, foi presa. Eles dois foram presos. Na verdade, o pastor já se entregou, né? E falou que a esposa dele não tem culpa, Aham. enfim. Mas é essa notícia, basicamente. No momento da abordagem, ele tentou fugir, o que já Isso. diz muito quem tá no erro ou não, né? Exatamente. Eles tinham. Acontece o seguinte, ó. Eles são. Os dois são pastores. Você consegue. Eu não sei se a gente anotou o nome da igreja deles, Bua, mas aí dá uma conferida só no nome da igreja deles. E aí eles tinham esse. Eles chamavam que era uma espécie de centro de reabilitação. Uhum. Pra receber dependentes químicos. Mas no fim das contas, você sabe como é. Quem já assistiu aquele filme Bicho de Sete Cabeças? Uhum. Tá ligado com o Rodrigo Santoro? Fica uma recomendação de filmaço pra você assistir aí na sua casa. Também Pra mostrar um pouco sobre essa violência dentro de muitos desses lugares de reclusão psiquiátrica e tal, sabe? Já é E assisto os dois. Eu não lembrei do Bicho de Sete Cabeças, mas muito bom também. Assista Bicho de Sete Cabeças e Ensaio sobre a Cegueira. estranho, sei lá, mas é a minha opinião, né? Eu acho estranho quando igrejas tentam Pois é. tratar problemas assim, porque muitas vezes a gente sabe que Pois é. é complicado. Eu acredito que você também, o Buba também, acredita no potencial da igreja de salvar pessoas, acredita que dependentes químicos podem encontrar salvação na igreja. Agora, o caminho tem que ser voluntário deles. Exatamente. Quando o caminho é contrário e a igreja quer falar, não, deixa, não precisa de um psiquiatra, não. Eu cuido desse dependente químico, aí não, pera, aí começa a ficar estranho. Então, sim, a igreja salva vidas e não tem a Exato. menor dúvida disso. O trabalho social que eles fazem é um trabalho tremendo, dá um senso de comunidade para essas pessoas. A gente viu, inclusive, a Laura falando sobre isso. Sim. Ouça o último papo com a Laura Sabino, sobre como a igreja é um lugar onde essas pessoas realmente encontram acolhimento. Agora, quando você está falando de um internato desse, uma clínica onde o paciente, no caso específico, você pegou o nome aí? Peguei. É uma igreja evangélica que chama Batista Nova Vida. Perfeito. É porque é complicado, porque as igrejas, elas atuam muito nos vácuos estatais, né?
E não, isso não é uma ação, não é um julgamento moral. Inclusive, é muito importante que algumas igrejas atuem nesses vácuos que o Estado não atua, por vários motivos que o Estado deveria atuar, porque as igrejas estão garantindo que vidas são salvas, de verdade. E se percebeu que era uma necessidade em muitas famílias não saber lidar com essas questões de saúde mental, né? Então, muitas igrejas atuaram nessa questão da abertura de clínicas. E é aquilo, né? É muito difícil porque é aquilo do joio e do trigo. Com certeza existem clínicas que são fantásticas, tá ligado? E eu já sei por conta própria de algumas que, por já ter muito movimento com a igreja, clínicas que cumprem todos os requisitos. Que tem psiquiatra, que tem psicólogo, que segue todos os requisitos da transformação que a gente teve da destruição dos manicômios para passar para comunidades terapêuticas, para humanidades muito mais humanizadas. Mas é aquilo, tem toda uma questão de pessoas que vão querer levar vantagem, porque querendo ou não também, essas clínicas são muito bem vistas pelo poder público e muitas vezes o poder público vai passar um pano, né? Porque se dá uma brecha, porque, pô, é a igreja, não mexe naquilo que é a igreja ajuda o poder público, né? A igreja tá ajudando. Então, para cada clínica que é boa de verdade, tá preocupada de verdade com a reabilitação do ser humano, vai ter uma clínica que é um esquema, assim, né? Como para cada igreja que é uma igreja que está preocupada de verdade com o cristianismo, né? Vai ter uma igreja que não está preocupada com o cristianismo. Então, eu acho que aí é muito mais importante a gente ter órgãos de fiscalização, e aí a importância do SUS, de novo, que todas essas clínicas precisam ter uma burocracia não paralisante, mas uma burocracia necessária é algum tipo de verificação, algum tipo de fiscalização, algum tipo de selo. Ou seja, para se abrir uma clínica é preciso eh, ter todo tipo, cumprir uma série de requisitos dentro do SUS, preciso estar dentro da CAPES, preciso ter fiscalizações surpresas, fiscalizações semanais, não pode ter punições, não pode ter castigo, não pode ser obrigatório. É por isso que você precisa ter aí sim a boa burocracia, né? A burocracia estatal que garante o funcionamento e que garante o fechamento de uma clínica também, né? Dessa fiscalização poder em- conseguir separar o que são as clínicas boas do que são as clínicas ruins, né? De novo, clínicas que seguem uma lógica humanizada, uma lógica atual, não clínicas manicomiais. Aí eles tinham esse casal aí, a Suelen Klaus e o Junior Klaus, eles comandavam essa clínica. Já tá errado ter esse termo. Eu nem Exato. devia estar usando esse nome de clínica, porque não haviam médicos no locais, Pois é. perfeitamente. Eram dois pastores que eram administradores e eles tinham ali seus funcionários. Era um campo de concentração. Depois a gente foi descobrir isso, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente vê na matéria é quando alguém era internado lá, levava 30 dias até o primeiro contato com a família. Era isso que pediam os pastores. Não, 30 dias pra gente começar a desenvolver o trabalho. Eu nem sei se isso é padrão em outras clínicas, mas isso não era uma clínica, então foda-se. Uhum. Aí diziam, inclusive. Eu acho que depende muito da condição da que a pessoa entra, depende muito do estado de saúde dele, mas eu já ouvi falar que tipo, outras clínicas usam esse padrão também. Que o Sr. Klaus participava, quando isso daí em depoimento de pessoas que estavam lá, Sim. presas, né? Internadas não, presas. Que o Sr. Klaus participava dessa reunião depois de 30 dias para também monitorar o que vão Sim, falar. o que vai falar. Se falar isso, vão falar que ele é louco. Se falar isso, vão falar Exato. que ele tá sob surto psicótico, isso e aquilo, lá. E aí os caras ficavam presos lá. Você tinha, em uma delas, porque depois descobriram um segundo local, Uhum. mas a primeira, onde a matéria foca, você tinha pacientes de 14 a 96 anos, como você Isso. disse no começo, mais de 50 pacientes. Tinha apenas duas alas. Uma era de dependentes químicos, Uhum. ou também, eles tinham lá, por exemplo, uma pessoa com autismo, que estava internada lá por ser Sim. autista. Sim. Como assim? Pois é. Porque aí já suspeitam o quê? Que a família só queria se livrar de alguns indesejáveis, pagavam ali uma mensalidade que chegava a R$ 1.300 por mês. Um salário mínimo. E, tipo assim, imagina, uma família falava, eu não quero cuidar desse indesejável. Tem a clínica do pastor lá e custa 1.300. Plá, bota lá e Nossa, mano. foda-se, esquece. Depósito, né? E é mais triste ainda e mais de cortar o coração, porque, infelizmente, a pessoa que tá num surto, a pessoa que é adicta,
infelizmente, ela é uma pessoa sem credibilidade muitas vezes pra família. É uma pessoa que às vezes roubou da própria família, que mentiu pra própria família, que a família não acredita. Então, esses caras usam e se aproveitam de pessoas que não estão só vulneráveis biologicamente, mas socialmente também, né? Elas estão vulneráveis porque elas sabem que você manda um papinho, você fala, ó, ele tá meio tonto, a família vai acreditar, né? Porque muitas das pessoas, infelizmente, por uma série de motivos, não têm credibilidade com a família. É terrível, terrível, mais ainda por conta disso. Porque é a exploração de todos os aspectos do ser humano. A exploração física, a exploração material dos recursos e a exploração psicológica, a exploração social dessas pessoas. Entendeu? Então você tinha essas duas alas onde ficavam os mais jovens, que variavam de dependentes químicos a alguns tipos de neurodivergências que estavam lá E presos. que tinham mais mobilidade, né? Porque na outra ala também já tinha a galera mais velha que não se Isso. movia muito, tinha Isso. outros tipos de problemas. E lembrando que eles também cozinhavam pra eles mesmos lá. Tanto Aham. que tem um dos jovens que ele tá com uma queimadura muito grave lá. Eu vi as fotos, é bizarro assim, Sim, porque ele se queimou com banha pra cozinhar pra pra eles. cozinhar pra Aqui, eles. ó, durante as investigações, a polícia descobriu que todas as vítimas são do sexo masculino e possuem entre 14 e 96 anos. A maior parte com deficiência intelectual, deficiência física, autista e alguns dependentes químicos. Todos foram levados para o local de forma ilegal e involuntária, onde eram confinados mediante pagamento de, no mínimo, um salário mínimo. E Pois uns é. ficavam até amarrados, né? Que tem o videozinho do cara amarrado Sim, lá e Tem tudo. também, ó, Porque é lá eles eram mantidos trancados em ambiente insalubre, com alimentação precária, sem medicação e nenhum acompanhamento médico ou psicológico. Eles diziam que recebiam uma fatia de cuscuz e um chá de manhã e que comiam era arroz e macarrão, e aí de vez em quando frango e salsicha e não tinha mais nada. Era isso. É Era basicamente uma comida também do cara tá preso. Sim. Os que fossem indisciplinados eram amarrados. Os mais idosos foram encontrados com tipo tudo urinados, Uhum. condições sanitárias deploráveis. Cara. E eles só descobriram o caso porque o de 96 anos teve que dar entrada no hospital com uma situação, num quadro de saúde grave, de infecção, certo? E aí eu acho que foi um desespero dos pastores, tipo, não, vamos levar ele pro hospital, porque senão ele vai dos morrer maus aqui dentro. tratos, né? É. Por conta dos maus tratos e das péssimas condições sanitárias ali. Então, nossa, senão ele vai morrer aqui dentro, vamos levar. Aí as autoridades e os médicos suspeitaram no hospital, foram atrás e descobriram esse verdadeiro campo de concentração que estava sendo mantido por esses dois pastores aí. É. O pastor Junior Klaus e a esposa Suelen E o Klaus. rapaz autista, vai lembrar que ele também apanhava, jogavam água fria nele lá, Sim. pra ele não ficar fazendo nenhum tipo de barulho, aquela Pois coisa é. não fala. E infecção urinária Ou seja, também. torturado, disseram que o menino estava urinando sangue. E Bizarro. uma das partes mais bizarras era que os presos lá dentro, que tinham melhores condições físicas e que eram um pouco mais disciplinados, eles ganhavam cargos de monitores e eles começavam a trampar Olha isso. vigiando outros. E Caralho. esses caras que Nossa. eram problemáticos e que estavam numa situação problemática, acabavam sendo violentos com os outros e xingavam, ameaçavam. Né, livre aspas aqui, Aham. pra um deles que disse que teve cara que falou assim: eu vou te matar lá fora, você entendeu? Você não vai se Nossa. comportar, eu vou te matar lá fora. Esses eram os monitores escolhidos pela equipe desse campo de concentração comandado pelos pastores, mano. Pastor só tirando dinheiro da família que já não sabe como cuidar dessas pessoas, né? Já não tem uma condição nem mental de como cuidar de um avô, de um Aham. sobrinho que tem algum problema. E o pastor se aproveita dessa fragilidade, cobra 1.300, põe no bolso, Sim. põe os caras tudo numa casa lá no meio do mato. Mas isso ainda E se aproveita ainda de uma figura de autoridade, porque o pastor, ele é a autoridade da comunidade. O fiel não vai desconfiar que o seu pastor que tá lá pregando a palavra, que tá lá ajudando, que tá lá fazendo um monte de coisa, ele vai sacanear ele, tá ligado? O fiel vai acreditar que a clínica funciona às mil maravilhas, porque como não acreditar numa clínica que é evangélica? Como não acreditar numa clínica do amor ao próximo, né? Uma clínica de Cristo. dando o benefício da dúvida pra essas famílias, né? Porque não põe a mão entendeu? no fogo, não, que todo mundo que deixou uma pessoa internada lá dentro é inocente Não, também. não. É.
Tem isso também. entendeu? Não, inclusive as famílias estão sendo investigadas Investigadas Tem também. que também, né? ser, e tem que ser, entendeu? Nossa, mano, Porque imagina, mano, você... imagina você ter um filho autista e você colocar ele numa clínica com dependentes químicos comandada por pastores. Não tem nem médico lá. Que currículo que você viu pra colocar seu filho autista lá, mano? Pois é, e dá pra ver Entendeu? como, tipo, pô, não faz uma pesquisa, né? Tipo, não vai visitar, não se Ah, preocupa com a criança de como tá. Nossa, é muito É, triste, porque se cara. tivesse pelo menos uma visita semanal, conseguiria ver os maus tratos, né? Esse senhor idoso, eu acho que ele não tinha visita há muito tempo. E se você tem uma visita pelo menos semanal, os parentes perceberiam, né, a condição. Pois Muito é. triste. E E uma isso da- é uma das que a gente fica sabendo que existe, né? tinha 50, mais ou menos, pouco mais de 50 pessoas em uma fazenda, e na segunda já acharam 43, tá? Nós estamos falando de mais de 90 presos Caralho. nessa essa clínica com aspas gigantescas, que na verdade eram campos de concentração comandados pelos pastores aí. Olha que beleza. Deus Olha me que livre, beleza, mano. mano. Como eu disse, mano, a igreja é um lugar que acolhe muitas pessoas. Agora, a gente não pode misturar as coisas. Já não devia misturar com política. Vai querer misturar com medicina Nossa. também? Aí não, aí você mete o louco, né? Aí Pelo é amor de loucura Deus. já. Aí não dá, aí né? o programa vai lá pra baixo, tá vendo? Aí vai lá pra baixo. Deus. A questão também é fiscalização, né? Porque eu acho que não teria nenhum problema, né? A igreja ter um mecanismo de apoio aos seus fiéis na questão da saúde mental e do vício. Desde que você tenha uma série de regras, de regramento e de fiscalização em cima, né? A questão é que talvez a gente nem tem um tipo de. E aí fica, talvez, essa notícia de aviso até para o Ministério da Saúde agilizar um braço, ou se já tem, ficar mais atento ainda num braço do SUS para algum tipo de fiscalização dessas clínicas, né? Das clínicas particulares, dessas clínicas privadas. E clínica privada vai ter, porque infelizmente no momento atual o SUS não tem condição de bancar tudo. Então a gente tem que ter algum tipo de mecanismo na atualidade, enquanto a gente não consegue ter uma rede totalmente pública, para fiscalizar essas clínicas particulares, né? E querendo ou não, a igreja é uma comunidade de suprimentos, então você vai ter muitas igrejas até bem intencionadas que vão querer fundar clínicas para o bem-estar dos seus fiéis, porque assim como igrejas bem intencionadas fundam escolas, fundam hospitais, fundam é, um monte de coisa, como cozinhas comunitárias, para o bem-estar dos seus fiéis, né? Então, acho que não, por que não deixar essas clínicas serem fundadas, ao mesmo tempo que você tem uma fiscalização rígida e pressupostos rígidos? Ó, não pode ter proselitismo religioso, não pode ter a obrigação do culto, não pode, tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, não pode ser tortura, não tem castigo, tem que ter nutricionista, tem que ter todas as etapas que uma clínica humanitária tem que ter, né? Por isso que é muito importante resoluções, conselhos de saúde, regras e fiscalização, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Dá até um asco pedir like, engajamento nesse tipo de vídeo, mas você sabe como é, né? A plataforma e tudo mais. Deixa o like, comentário, compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!